Programar o universo. A ciência da crença. O universo pode não ser mais do que um holograma gigantesco criado pela mente. David Bohm. O que parece ser é para aqueles a quem parece ser. William Blake. Logo quando nos estávamos a habituar às leis da física e da biologia e nos convencíamos de que percebíamos a natureza na íntegra, tudo mudou. De repente, dizem-nos que os átomos já não se parecem com sistemas solares minúsculos. O ADN não é bem a linguagem que julgávamos e agora descobrimos que é impossível ser um mero observador do mundo sem afetarmos de alguma forma. De acordo com as palavras de John Wheeler, físico da Universidade de Princeton, acreditávamos na antiga ideia de que existia um universo lá fora e que o homem, o observador, estava a salvo do universo através de uma placa de vidro laminado com 6 polegadas. Referindo-se a experiências do final do século XX que provaram como o simples ato de olhar para algo o poderia, na verdade, transformar. Wheeler continua. Agora aprendemos com o mundo quântico que, mesmo para observar um objeto tão pequeno quanto um elétron, temos de estilhaçar a placa de vidro. Temos de chegar lá. Assim, a palavra antiga observador tem de ser riscada dos livros e substituída pelo termo participante. Por outras palavras, estas descobertas revelam que somos colaboradores de tudo o que vemos no mundo à nossa volta, como já nos diziam as tradições espirituais do passado. À luz destas descobertas, damos por nós numa encruzilhada singular em que temos de perceber as nossas crenças, quais são verdadeiras, quais são falsas, quais as que funcionam e quais as inviáveis. Uma consequência interessante deste exercício é perceber onde e de que forma a ciência e a espiritualidade têm um lugar na nossa vida. Perante a ruína dos alicerces do que era sagrado para a ciência e o advento do paradigma da física quântica, que nos diz que, ao observar algo, acabamos por modificá-lo através do olhar, a linha entre a ciência e a espiritualidade começa a desvanecer-se. É precisamente por esta razão que a comunidade científica tem vindo a encarar o poder da crença de forma tão cética. Para muitos cientistas, quando nos referimos ao poder de forças invisíveis, como a crença, transgredimos a linha que separa a ciência de tudo o resto. Sendo este limite tão difícil de definir, é comum conhecermos-lo apenas depois de o transpormos. Pessoalmente, creio que só conseguiremos alcançar o poder de uma sabedoria maior quando tornarmos estas fronteiras que outrora marcaram a separação entre ciência e espiritualidade mais flexíveis. Nos dias que correm, novas descobertas indicam que a consciência tudo afeta, das células dos nossos corpos aos átomos do mundo. A crença ganhou um papel na linha da frente da investigação. Além disso, é curioso como se tornou o lugar de confluência entre a ciência, fé e até mesmo espiritualidade que tem vindo a encontrar aqui terreno comum. As crenças que mudam os nossos corpos. Aprendi na escola que, independentemente dos pensamentos, dos sentimentos e das crenças que nutrisse, não afetava o universo à minha volta. Ensinavam-nos que o mundo não sofria um impacto direto causado pelas nossas experiências interiores. Não interessava se transbordarmos de amor, medo, raiva ou compaixão, pois não eram reais. Estas não passavam de algo que acontecia misteriosamente apenas dentro do nosso cérebro, insignificantes para o esquema global do universo. Como já foi referido, um novo género de investigação científica veio alterar para sempre esta perspectiva. O título do estudo de 1998 de Heizman Institute of Science em Revolt, Israel, diz tudo. A teoria quântica revela: a observação afeta a realidade. Assemelhando-se mais a um pressuposto filosófico do que a uma conclusão científica, o artigo descreve como afetamos a realidade através da mera observação. Este fenómeno poderoso tem chamado a atenção
de precursores das mais diversas áreas, de médicos a cientistas, de membros do clero a artistas. Os resultados são claros. As implicações extraordinárias. Os estudos provam que, em vez de vivermos protegidos do mundo e das coisas que fazem dele o que é, estamos intimamente ligados a tudo, desde as células dos nossos corpos aos átomos do mundo e mais além. É a nossa experiência da consciência, expressa através de sentimentos e crenças, que estabelece essa conexão. O simples ato de olhar para o mundo, projetando sentimentos e crenças que surgem quando focamos a nossa atenção nas partículas que constituem o universo, muda as partículas enquanto as estamos a observar. Tendo em conta estas descobertas, é natural perguntar-nos qual terá sido o impacto da relação entre a observação e a realidade nas nossas vidas no passado. Será que já fomos testemunhas deste efeito e simplesmente não conseguimos reconhecer o que víamos? Será que o nosso papel de participantes consegue explicar mistérios, como por exemplo a remissão espontânea de alguma doença ou de cura milagrosa? Se assim for, o que nos dizem estas ligações sobre o nosso bem-estar? Apesar da situação descrita de seguida ser hipotética, foi criada com base em diversos exemplos verídicos que, fazendo parte da rotina diária dos médicos, são rejeitados. Por estes profissionais, são ensinados a descartar tudo o que não envolva uma explicação racional para uma cura sem o apoio da medicina. Porém, como veremos, existe uma explicação científica. E a mesma ciência que rejeita estas curas espontâneas como milagres, dá-nos um mecanismo que nos explica como funcionam. Num refeitório fictício, num hospital fictício, alguns numa cidade grande na costa leste dos Estados Unidos, dois médicos encontram-se a discutir uma recuperação bem-sucedida e misteriosa de um dos pacientes. O sucesso deveu-se ao fato de os tecidos com anomalias que lhe haviam sido diagnosticados nas pernas terem desaparecido de repente. Consideraram-no misterioso porque, mesmo que tenham indicado à paciente que estava a ser submetida a um tratamento novo que a iria curar, não lhe deram mais do que água da torneira misturada com corantes. A paciente em questão fazia parte de um estudo com dupla ocultação, na qual ela e outros doentes com o mesmo problema eram escolhidos de forma aleatória, recebendo a informação de que haviam sido selecionados para um tratamento novo e inovador. Alguns tomaram mesmo medicação, outros apenas ingeriram água com cor. O fundamental neste estudo é o fato de terem dito a todos os pacientes que, no final do tratamento, estariam curados. Naquele caso em particular, a tinta desapareceria em 24 horas. Quando o fez, a doença também se desvaneceu. Escutemos a conversa entre os médicos, um cético e um que acredita no poder da crença, enquanto discutem esse milagre durante o almoço. Médico crente. Mas que recuperação! Que maneira maravilhosa de terminar amanhã! Limitamo-nos a levar a senhora a acreditar na sua própria recuperação. As suas crenças tornaram-se as instruções que comandaram o corpo, acabando por se apoderar dela. Sabia ao certo o que tinha de fazer e curou-se a si mesma. Médico cético. Espera aí. Não tiremos conclusões precipitadas. Como podes ter a certeza de que foi a senhora que se curou a si mesma? Como podes ter a certeza do que não foi o seu corpo que já sabia o que fazer? Talvez, logo para começar, a doença tenha sido psicossomática. Se for esse o caso, curamos uma doença psicológica e a recuperação foi uma mera consequência. Médico crente. Exatamente. Essa é a questão. As novas investigações mostram que muitos dos problemas de saúde físicos com que lidamos são o resultado de experiências psicológicas, crenças subconscientes que programam o corpo. A doença que acabamos de curar era a manifestação da experiência interior da paciente, as suas crenças. Médico cético. Se isso é verdade, onde ficamos nós? Estamos a curar problemas físicos ou psicológicos? Médico crente. Exatamente. Médico cético. Isso muda tudo. Gostava mais quando o paciente era passivo e éramos nós responsáveis pela cura. Médico crente. Não estás a perceber. Nunca fomos nós os responsáveis pela recuperação. A questão é que só agora percebemos o efeito placebo que leva os pacientes a estabelecerem a ligação crença-corpo. São eles que continuam responsáveis pela cura.
Médico cético. Ah, sim, sim, claro, eu sabia disso. Há muito que sabemos que as crenças têm o poder de regenerar a saúde. A questão reside em saber se a crença em si que gera a cura ou se é a experiência da crença que desencadeia um processo biológico que acaba por levar à recuperação. Para um leigo, esta distinção pode parecer indiferente, apesar de os médicos não conseguirem explicar ao certo por que motivos alguns pacientes se curam a si mesmos através das suas crenças. Este feito já foi registado tantas vezes que, no mínimo, temos de aceitar que existe uma correspondência entre a recuperação do corpo e as crenças do paciente curado. As crenças na cura. O efeito placebo. Em 1955, o diretor de anestesiologia do Hospital Central de Massachusetts, em Boston, Beecher, publicou um artigo científico de referência intitulado Placebo Poderoso. Neste texto, descreve a investigação de mais de 2 dúzias de casos de estudo que empreendeu e as suas descobertas, registando que mais de 1/3 dos pacientes recuperaram essencialmente do nada. Descreveu este fenómeno através do termo resposta placebo ou efeito placebo, como é mais conhecido. A palavra latina placebo foi usada pelas primeiras tradições cristãs como parte do ritual de leitura dos Salmos. Esta passagem começa com as palavras placebo domino in regione vivorium, com o significado irei agradar ao Senhor no mundo dos vivos. Apesar de existir alguma controvérsia em relação às traduções latinas e hebraicas desta passagem, a palavra placebo não gera dúvidas e, por norma, é traduzida por deverei agradar. Atualmente, a palavra placebo é usada para descrever qualquer tipo de tratamento em que o paciente é levado a crer que está a ser alvo de um procedimento benéfico ou a receber meditação, quando, na realidade, foi submetido a algo sem quaisquer propriedades curativas reconhecidas. Um placebo pode ser simples, como um comprimido de açúcar ou soro fisiológico, ou complexo, como uma cirurgia durante a qual nada se faz. Por outras palavras, apesar de o paciente ter concordado em participar de um estudo médico, pode não saber que papel irá desempenhar no mesmo. Para testar o efeito placebo, pode passar por toda a experiência de uma cirurgia, incluindo anestesia, incisões e suturas, quando na verdade não recebe nada de novo, nada lhe é retirado nem alterado. Nenhum órgão é alvo de tratamento, nenhum tumor é removido. O importante nestes casos é o paciente acreditar que aconteceu alguma coisa. Com base na confiança que nutre pelo médico e pela medicina moderna, o paciente acredita que aquilo que experienciou irá ajudar na recuperação da sua doença. Na presença da crença, o corpo responde mesmo como se tivesse tomado medicação ou passado por uma cirurgia a sério. Apesar de Beecher ter relatado que cerca de 1/3 dos pacientes que fizeram parte da sua investigação respondeu de forma positiva ao placebo, muitos estudos apresentam índices de recuperação ainda mais elevados, dependendo da doença em questão. A título de exemplo, as enxaquecas e a remoção de sinais são as que apresentam melhores resultados. O excerto que se segue pertence a um artigo publicado no New York Times em 2000 e revela como pode ser poderoso este efeito placebo. Há 40 anos, um jovem cardiologista de Seattle chamado Leonard Coe foi responsável por um teste único a um procedimento usado em pacientes que normalmente se queixavam de angina, no qual os médicos realizavam pequenas incisões no peito para desobstruir as artérias com o objetivo de aumentar o fluxo sanguíneo no coração. Esta técnica era muito popular. 90% dos pacientes conformava ser benéfica. Mas quando Coe fez a comparação deste procedimento com a cirurgia placebo, na qual se faziam as duas incisões sem tocar nas artérias, a operação a fingir obteve o mesmo sucesso. O procedimento conhecido como ligação mamária interna foi rapidamente abandonado. Em maio de 2004, na Faculdade de Medicina da Universidade de Turim, em Itália, um grupo de cientistas conduziu uma investigação sem precedentes para estudar o poder da crença na cura, no âmbito de uma situação médica. Tudo começou com a administração de medicamentos que simulavam a dopamina e aliviavam os sintomas dos pacientes.
É importante sublinhar que a medicação tem curta duração e, passados 60 minutos, deixa de fazer efeito. Ao desaparecer, os sintomas regressam. 24 horas depois, os pacientes eram submetidos a um procedimento médico e acreditavam que iriam receber uma substância que lhes restauraria os níveis químicos cerebrais. Porém, na realidade, apenas receberiam soro que não deveria ter qualquer impacto na saúde. Após o procedimento, os exames ao cérebro dos pacientes mostravam que ocorrera nada mais, nada menos do que um milagre. As células cerebrais haviam respondido ao procedimento como se tivessem sido alvo da medicação que originalmente apaziguava os sintomas. Fabrizio Benedetti, o líder da equipa de investigação, comentou a natureza extraordinária do estudo. É a primeira vez que testemunhamos a este efeito ao nível do neurónio individual. Os resultados obtidos na Universidade de Turim corroboraram as investigações que haviam sido conduzidas pela Universidade da Colômbia Britânica em Vancouver. Nessa investigação, ficou provado que os placebos podem, de facto, aumentar os níveis de dopamina nos pacientes. Comparando os seus estudos a outros conduzidos anteriormente, Benedetti disse: as mudanças que observamos também são induzidas pela libertação de dopamina. Talvez tenha sido devido a este efeito que William James, conhecido como pai da psicologia, acabou por nunca exercer a medicina que lhe haviam ensinado. Num artigo que escreveu em 1864, deixou transparecer dúvidas sobre a suspeita de que o verdadeiro poder de cura não depende dos procedimentos, mas mais do papel do médico na orientação da perspectiva que os pacientes têm sobre si mesmos. A minha primeira impressão sobre a medicina foi a de que envolvia muita charlatanice e que, com exceção da cirurgia, área em que, por vezes, se consegue alcançar algo positivo, o mais importante no médico é o efeito moral que a sua presença tem no paciente e na sua família. Desde que existem pessoas que sempre se envidaram esforços para aliviar o sofrimento e curar as doenças que as flagelam, e apesar de conseguirmos identificar mais de 8.000 anos na história de processos terapêuticos, só há registros da medicina moderna no século XX. Antes deste período, muitos dos medicamentos usados continham muito poucos ingredientes ativos. Se tal for verdade, então o efeito placebo pode ser responsável por uma percentagem ainda maior de histórias de recuperação no passado e pode ter desempenhado um papel fundamental na sobrevivência da humanidade até aos tempos modernos. Se, na realidade, as crenças otimistas têm o poder de reverter a doença e curar os corpos, então devemos colocar-nos uma questão óbvia: quais são os efeitos de uma crença negativa? Por exemplo, até que ponto a forma como pensamos em relação à nossa idade pode afetar o modo como envelhecemos? Quais são as consequências de sermos bombardeados por mensagens dos mídia que nos dizem que estamos doentes em vez de celebrarem a saúde? Não precisamos de ir além dos amigos, da família e do mundo que nos rodeia para encontrar respostas. Desde os ataques do 11 de setembro, temos vindo a ser condicionados a pensar que não estamos seguros. Assim sendo, não deveria ser surpresa que os níveis gerais de ansiedade nos Estados Unidos, assim como os problemas de saúde mental associados, tenham aumentado desde esse período. Estudos realizados em 2002 indicam que cerca de 35% dos indivíduos expostos ao trauma do 9 de setembro se encontram em risco de desenvolver sintomas de stress pós-traumático. 5 anos mais tarde, essa probabilidade tornou-se realidade quando as crianças que viveram um maior ataque terrorista na América durante o tempo do secundário começaram a mostrar um grande aumento no consumo de tratamentos relacionados com a ansiedade. Em março de 2007, o Yale Medical Group publicou um estudo conduzido pela Anxiety Disorders Association of America, ADAA. O artigo científico salientava que, à medida que as pessoas da faixa etária que testemunhou os ataques foram envelhecendo, um número cada vez maior de estudantes está a chegar à universidade com um histórico de doenças mentais, tendo havido um aumento desde o 9 de setembro. O 11 de setembro, Assim como sabemos por intuição que as crenças positivas ligadas à segurança e ao bem-estar nos fazem bem, as estatísticas confirmam de que já suspeitávamos.
As crenças negativas provenientes de choques e traumas também podem nos afetar. Neste ponto, a prova chega-nos através da medicina. No exemplo anterior, apesar de o medo sentido ter ou não uma justificação real, os alunos acreditam que vivem num mundo pouco seguro, o que contribui para o aumento de stress. Mesmo estando constantemente alerta devido à ameaça global, sentem que não há nada que possam fazer. Eis como se sentem muitas pessoas nos Estados Unidos, num estado de limbo, de lutar ou fugir, sem nada para confrontar ou direção a seguir. Apesar dos especialistas colocarem em dúvida até que ponto existe mesmo uma verdadeira ameaça, a questão aqui prende-se com o fato de que, se sentimos e acreditamos que não estamos seguros, os nossos corpos reagem como se o perigo fosse real. Até podemos dizer, para com os nossos botões, o mundo até é relativamente seguro, mas isso não elimina o fato de as pessoas com autoridade nos terem aconselhado a ter cuidado. Não admira que a sociedade esteja à beira de um ataque de nervos desde setembro de 2001. Crenças perigosas, o efeito nocivo. Assim como a crença de que somos providos de um agente regenerador de saúde pode promover alterações químicas positivas no corpo, também pode acontecer o oposto se acreditarmos que nos encontramos numa situação perigosa. Este é o efeito nocebo. Muitos estudos de referência já provaram, sem deixar margem para dúvidas, que este efeito é tão poderoso como o placebo, mas no sentido oposto. De acordo com Arthur Barsky, psiquiatra no Boston's Brigham and Women's Hospital, as expectativas do paciente, a crença de que um tratamento pode não funcionar ou ter efeitos secundários indesejados, desempenham aquilo a que chama um papel significativo na determinação dos resultados do tratamento. Mesmo quando os pacientes são submetidos a um tratamento que já conheceu bons resultados, se acreditarem que não terá o mesmo efeito neles, este sentimento pode implicar um resultado extremamente negativo. Lembro-me de ter lido há uns anos sobre uma experiência que envolvia pessoas com problemas respiratórios. Também me lembro de pensar, ainda bem que não sou cobaia nestas experiências. Nos testes eram administrados uns vapores aos participantes asmáticos e os investigadores informavam-nos de que eram compostos por um químico com efeitos irritativos. Apesar destes testes serem apenas soro fisiológico pulverizado, quase metade dos participantes desenvolveram problemas respiratórios e alguns chegaram mesmo a ter ataques de asma. Quando lhes propuseram medicação, aceitaram de imediato, mas, na verdade, esta também era constituída apenas por soro fisiológico. No livro Honey, Mud, Maggots and Other Medical Marvels, The Science Behind Folk Remedies and Old Wives' Tales, Robert e Michelle Ruth Bernstein explicam este efeito sucintamente. O efeito nocebo pode reverter a resposta do corpo a um tratamento médico real, passando de positivo para negativo. Assim como os físicos descobriram que as expectativas dos observadores durante uma experiência influenciam os resultados, o sucesso de um tratamento pode ser posto em causa quando o médico diz: bem, vamos experimentar este tratamento e ver o que faz. Até pode ser que ajude. É por isso que a mais pequena dúvida que um médico possa partilhar com o seu paciente sobre um determinado tratamento pode acarretar consequências devastadoras. Pode ter um impacto tão nocivo que, na verdade, chega a matar. Em 1948, o famoso estudo do coração de Framingham, feito sob a direção do National Heart Institute, agora chamado National Heart, Lung and Blood Institute, registou o poder de um efeito semelhante. A investigação começou com 5.209 homens e mulheres, todos provenientes de Framingham, no Massachusetts, com idades compreendidas entre os 30 e os 62 anos. O objetivo era seguir uma amostra de pessoas ao longo de um período longo de tempo para identificar os fatores, à época desconhecidos, relacionados com problemas cardíacos. Em 1971, este programa iniciou uma outra investigação para estudar os filhos dos integrantes do grupo original. Neste momento, começaram a recrutar um terceiro grupo, composto pelos netos do primeiro grupo. Os participantes são avaliados a cada 2 anos, de acordo com os fatores de risco identificados ao longo do estudo. Apesar de o grupo representar uma amostra abrangente de pessoas, com uma grande variedade
de estilos de vida, a descoberta de que a crença dos participantes desempenha um papel importante no risco de contraírem problemas cardíacos surpreendeu os investigadores. Das diversas estatísticas que resultaram deste estudo, uma destaca que as mulheres que acreditavam ter tendência para contrair doenças cardíacas tinham uma probabilidade quase 4 vezes maior de morrer do que aquelas que experienciavam riscos semelhantes, mas sem acalentar esta crença. Apesar da medicina não compreender completamente por que razão ocorre este efeito, não restam dúvidas de que há uma ligação forte entre o que acreditamos em relação aos nossos corpos, a qualidade de vida e a recuperação que acaba por acontecer. Mas, será que o efeito fica por aí? Será que o poder da crença termina na fronteira delimitada pelos nossos corpos ou vai mais além? Se assim for, será que nesse efeito reside a explicação para o que chamamos milagres? As crenças que mudam o mundo. Por mais interessantes que sejam as teorias em torno da crença e por mais convincentes que pareçam as investigações, a minha formação científica leva-me a querer ver algo de concreto para aceitar o papel da crença nas nossas vidas, uma aplicação relevante do que descrevem as teorias. Como mencionei em A Matriz Divina, um dos exemplos mais extraordinários sobre o sentimento de grupo e o impacto de uma crença numa grande área geográfica foi registado numa investigação pioneira durante a guerra entre o Líbano e Israel, que teve início em 1982. Nessa altura, os investigadores deram formação a um grupo de pessoas para que conseguissem sentir paz nos seus corpos, levando-as a acreditar que esta já estava dentro delas, não se limitando a pensar sobre isso ou a rezar para que acontecesse. Nesta investigação particular, os participantes recorreram a uma forma de meditação conhecida como MT, meditação transcendental, para alcançarem esse sentimento. A certas horas de determinados dias do mês, estas pessoas eram posicionadas ao longo de zonas de guerra do Médio Oriente. Durante o período de tempo em que sentiam paz, as ações terroristas davam tréguas, o índice criminal baixava, o número de visitas às urgências era menor e os acidentes de carro seguiam a mesma tendência decrescente. Quando os sentimentos dos participantes mudavam, as estatísticas indicavam valores inversos. Este estudo confirmou anteriores descobertas. Quando uma pequena percentagem da população alcançava a paz interior, esta refletia-se no mundo que a rodeava. Esta experiência teve uma linha de conta os dias da semana, feriados e mesmo os ciclos lunares. A informação mostrou tanta consistência que os investigadores conseguiram identificar o número de pessoas necessário na partilha da crença da paz para que esta se refletisse no mundo. O número é igual à raiz quadrada de 1% da população. Esta fórmula leva a valores mais baixos do que estávamos à espera. Por exemplo, uma cidade com 1 milhão de pessoas, o número ronda as 100. Num mundo com 6 mil milhões, precisamos de cerca de 8 mil. Estes cálculos apenas indicam o valor mínimo necessário para dar início ao processo. Quanto mais pessoas sentirem paz, mais depressa é gerado o seu efeito. Esta investigação ficou conhecida como a International Peace Project no Médio Oriente e os resultados acabaram por ser publicados no The Journal of Conflict Resolutions em 1988. Apesar destes estudos, assim como muitos outros semelhantes, merecerem explicações mais demoradas, todos concordam que este efeito ultrapassa o mero acaso. A qualidade das nossas crenças mais profundas influencia claramente o mundo exterior. Deste ponto de vista, tudo, desde a recuperação de doenças ao sucesso de relacionamentos e carreiras, do fracasso de casamentos à destruição de famílias, deve ser tido em consideração enquanto o nosso reflexo, assim como do significado que damos às experiências das nossas vidas. Do ponto de vista histórico, sugerir que aquilo em que acreditamos com todo o nosso coração e a nossa mente gera, de alguma forma, efeitos nos nossos corpos é um modo muito diferente de ver as coisas, muito mesmo. Dizer que as nossas crenças podem afetar o mundo além do corpo físico está, para a maioria, pura e simplesmente fora de questão, até para aqueles que aceitam a relação mente-corpo. Por outro lado, também há quem o aceite com naturalidade.
Para aqueles que cresceram com uma visão holística do mundo, o poder universal da crença está completamente alinhado com o que sempre souberam. Porém, ela é possível a todos, despertando a capacidade de mudar a dor, o sofrimento, a guerra e de suprimir alguma falha na vida e fazê-lo por escolha própria. Uma das maiores ironias, para alguns, a mais bizarra, prende-se com o estado que temos de alcançar para atingir o poder da crença. Temos de acreditar na crença em si mesma para que tenha poder nas nossas vidas. Por vezes, esta condição torna difícil levar este assunto a sério. Apesar de as curas milagrosas e sincronicidades serem abundantes no cotidiano, temos de estar conscientes delas e dispostos a aceitá-las para colher os seus benefícios. Por outras palavras, precisamos de uma razão para acreditar nelas. É neste ponto que se torna necessário distinguir crença, fé e ciência. Crença, fé e ciência. Vivemos tempos cruciais em que três relevantes formas de pensar, crença, fé e ciência, estão a ser testadas em contraste com a realidade do nosso mundo. Quando nos perguntam como sabemos que algo é verdade, por norma, baseamos a resposta em pressupostos alicerçados numa destas formas de ver o mundo ou numa combinação delas. Enquanto a ciência se distingue pelas características óbvias no que respeita a factos e provas, já distinguir entre crença e fé nem sempre é tão claro. Na realidade, existem muitas pessoas que confundem estas duas palavras. Talvez a melhor maneira de salientar esta distinção fundamental no presente livro seja através de um exemplo. Se tenho experiência em correr maratonas e alguém me pergunta se irei participar em alguma num futuro próximo, responderia afirmativamente, tendo como base o fato de já ter corrido maratonas, o que me faz acreditar que posso voltar a fazê-lo no futuro. Nada me leva a pensar de forma diferente. Assim, neste exemplo, posso dizer que acredito na minha capacidade de terminar uma corrida, estando esta crença alicerçada na evidência da experiência direta. Imaginemos agora que, uma semana mais tarde, recebo correspondência dos patrocinadores da maratona e descubro algo muito importante que não me disseram logo de início. De repente, percebo que a meta da maratona fica no topo do Pico Pikes, em Colorado Springs, a mais de 4.300 metros acima do nível do mar. O cenário muda de figura. Apesar de já ter terminado corridas de 42 km com sucesso, também é verdade que nunca corri em altitudes tão elevadas, deixando de ter qualquer prova que me assegure que consigo finalizar esta maratona com êxito. Apesar de não ter qualquer razão para acreditar que não sou capaz, pura e simplesmente nunca o fiz e, nesse sentido, só me resta ter suposições sobre o meu sucesso. A minha especulação baseia-se na fé, porque não tenho provas concretas que apoiem o potencial sucesso. Este exemplo pode parecer disparatado, mas ilustra a distinção entre fé e crença. A crença baseia-se em provas. Mesmo que a nossa fé possa ter por base alguma prova, esta não é necessária. Para uma pessoa de fé, a prova é desnecessária. É comum ouvir falar da distinção entre fé e crença dentro de um contexto religioso. A título de exemplo, algumas pessoas não têm dúvidas sobre a existência de Deus. Dizem não precisar de prova, pois têm a fé de que o Todo-Poderoso está presente. No entanto, outros sentem a falta de provas diretas de Deus, tendo dificuldade em aceitar a sua existência como um facto. Apesar de viverem de bom agrado, em busca dessa validação, podem não a alcançar dentro dos moldes que esperam. Portanto, para estas pessoas, a prova da existência de Deus é inacessível e não se permitem acreditar sem ela. Todavia, a busca do divino leva, ao mesmo tempo, outras pessoas a ver a beleza e a ordem reveladas pela ciência em tudo. Desde as minúsculas partículas de matéria às galáxias mais distantes, como uma prova irrefutável da existência de um universo inteligente. Para estas pessoas, a própria ciência provou a existência de Deus. Curiosamente, nos tempos modernos, fé e crença são tantas vezes confundidas que até mesmo o dicionário online Merriam-Webster usa estas palavras para se descreverem uma à outra. A palavra fé tem origem no latim fidere, que significa confiar, e é definida como uma crença convicta em algo para o qual não existe prova.
O mesmo dicionário identifica crença como sinónimo de fé e, no entanto, na própria definição, estabelece uma distinção importante. A crença é a convicção da verdade de uma dada declaração da existência de um determinado ser ou de um fenómeno, sobretudo nos casos que têm por base a análise de provas. Como já referi, são os factos que distinguem a ciência da fé e da crença. Apesar de poder sofrer alterações, o que é comum acontecer perante novas descobertas, a definição da ciência é amplamente aceita como o conhecimento ou um sistema de conhecimentos sobre as verdades gerais ou o funcionamento das leis gerais, sobretudo obtidas e testadas através do método científico. Segundo esta definição, explorar o poder da crença como se fosse uma experiência consistente, repetível e passível de ser aprendida é uma ciência. Por outras palavras, se agirmos de determinada maneira e acreditarmos em algo de uma dada forma, podemos prever um certo resultado. Ao adotar este método de pensar sobre a crença, podemos considerá-la uma ciência. Desvendar o mistério da crença enquanto ciência é uma das descobertas mais decisivas que podemos alcançar na Idade Moderna. Com ela, iremos perceber que temos o poder de mudar as circunstâncias de dor e sofrimento que têm vindo a flagelar o mundo desde que existe memória. O importante é descobrir como perceber as nossas crenças. Temos de encontrar uma maneira de pensar sobre elas de acordo com uma abordagem que envolva algo que conheçamos e que seja fácil de explicar como um computador. Se conseguirmos conceber a crença como se fosse um programa de consciência, estamos na direção certa. No capítulo 1, exploramos a possibilidade do universo funcionar como um computador gigantesco, sendo as crenças os seus programas. Já sabemos como funciona um computador, assim como os seus programas. Nesse sentido, aplicar este exemplo a uma abordagem sobre a crença é fácil. Assim, levamos a nossa investigação um passo em frente, rumo ao nível seguinte. Vejamos até que ponto as nossas crenças funcionam como programas e como podemos criar novas crenças-programas que comuniquem com o computador do universo. A definição de crença. Haveria muito a dizer sobre o porquê de crenças tão simples terem tanto poder. Este livro é o início. Na última secção, definimos crença como algo mais do que fé sem o apoio de factos. Vai além de acordos e consensos. Para os propósitos deste livro, definiremos crença como uma experiência que ocorre quer no corpo, quer na mente. Podemos dizer, em particular, que é a junção daquilo que pensamos ser verdade nas nossas mentes com o que sentimos ser verdade nos nossos corações. A crença é uma experiência universal, passível de ser percebida, partilhada e desenvolvida, enquanto extraordinário agente da mudança. Os pontos que se seguem são os alicerces do significado da crença e mostram como podemos usá-la como uma tecnologia interior poderosa. A crença é uma linguagem e não é uma linguagem qualquer. Quer as tradições antigas, quer a ciência moderna, descrevem a crença como uma porta para a matéria que constitui o universo. Assim, a experiência, aparentemente desprovida de poder, sem palavra nem expressão visível, a que chamamos crença, é, afinal, a linguagem que comunica com a matéria quântica dos nossos corpos e do mundo, na presença das crenças mais profundas, os limites da biologia, da física, do tempo e do espaço que conhecemos hoje deixam de fazer sentido. A crença é uma experiência pessoal. Todos temos crenças e cada um vive-as de forma diferente. Não existem maneiras certas ou erradas de acreditar, nem nada que devamos fazer ou evitar. Não existem posturas secretas e antigas que possamos fazer com os nossos corpos, nem um gesto sagrado de dedos e mãos. Se existissem, a crença apenas seria acessível àqueles com corpos e órgãos completamente funcionais. De igual forma, a crença não se resume aos pensamentos da nossa mente. Vai além daquilo que livros, rituais, práticas e investigações de outras pessoas nos dizem ser verdade. A crença é a nossa aceitação do que testemunhamos, experienciamos ou sabemos por nós mesmos.
A crença é um poder pessoal. As nossas crenças detêm todo o poder de que precisamos para mudar o que escolhermos. Enviar ordens de regeneração de saúde ao sistema imunitário, às células estaminais e ao ADN, erradicar a violência das nossas casas e comunidades ou mesmo em grandes áreas geográficas, aliviar os principais ressentimentos, dar vida às maiores alegrias e criar literalmente a realidade do nosso cotidiano com um R maiúsculo. Através das nossas crenças, temos o dom da força mais poderosa do universo, a capacidade de mudar conscientemente as nossas vidas, os nossos corpos e o mundo. Para aceder ao poder das crenças, temos de percebê-las ao pormenor, como são formadas e onde residem nos nossos corpos. Apesar de serem bastante associadas a sentimentos, caem numa categoria que funciona de forma um pouco diferente da mera raiva ou alegria. Ao compreendermos esta distinção subtil, mas poderosa, torna-se claro como podemos mudar as nossas crenças quando estas já não nos servem. A anatomia da crença. Para que as nossas crenças surtam algum efeito no mundo que nos rodeia, devem acontecer duas coisas. Em primeiro lugar, as nossas crenças devem viajar através de algo, um meio, para levar as nossas experiências interiores além dos nossos corpos. Em segundo lugar, as nossas crenças devem ter o poder de fazer algo no mundo físico. Por outras palavras, têm de reorganizar os átomos que compõem o universo para que alguma coisa aconteça. Sem réstia de dúvidas, as novas descobertas provam que as crenças possuem estes dois atributos. Quer as descobertas científicas, quer os princípios espirituais reconhecem que o espaço entre o mundo e nós mesmos, que outrora julgamos vazios, independentemente do nome que lhe damos ou de como o definimos, está tudo menos vazio. No início do século XX, Albert Einstein fez referência a uma força misteriosa que ele estava certo de existir no espaço, dando-lhe a forma do universo que nos rodeia. A natureza apenas nos mostra a cauda do leão, disse, sugerindo que existe algo mais do que aquilo que vemos como realidade, mesmo que não consigamos vislumbrar do nosso ponto de vista cósmico. Com a beleza e eloquência típicas da sua perspectiva sobre o universo, elaborou um pouco mais sobre esta analogia com o cosmos. Não tenho dúvidas do que o leão lhe pertence, à cauda, mesmo que nunca se consiga revelar devido ao seu tamanho imenso. Como foi descrito no capítulo 1, as novas descobertas demonstraram que o leão de Einstein é a força descrita pelo físico Max Planck como a matriz que preenche o espaço e liga tudo o que existe. Esta matriz é um meio condutor entre as experiências pessoais sobre a crença e o mundo à nossa volta nos dias que correm. A ciência moderna redefiniu o modo de pensar sobre a matriz de Planck, descrevendo-a como uma forma de energia que já podemos encontrar em todo lado, a cada momento, e que existe desde o princípio dos tempos como o Big Bang. A existência deste campo implica duas coisas que afetam diretamente o poder da crença nas nossas vidas. Apesar de estes princípios poderem contradizer muitas verdades da ciência e da espiritual, também abrem a porta a uma nova forma poderosa de ver o mundo e de viver a vida. O primeiro princípio sugere que, uma vez que tudo existe dentro da matriz divina, tudo está conectado. Assim, se as coisas estão ligadas, o que fazemos num determinado local deve influenciar o que acontece noutros sítios. Esta influência pode ser gigantesca ou minúscula, dependendo de uma série de fatores que abordamos neste livro. O importante a reter é que a nossa experiência interior num sítio concreto tem o poder de afetar o mundo noutro local. Este poder inclui desencadear efeitos físicos. O segundo princípio sugere que a matriz divina é holográfica, o que significa que qualquer parte do campo contém em si o campo inteiro. Isto quer dizer que, quando nos sentamos na nossa sala e acreditamos na recuperação da saúde de um ente querido que está a meio mundo de distância, como se essa cura já tivesse ocorrido, a essência da nossa crença encontra-se de imediato no seu destino. Por outras palavras, as mudanças que têm início dentro de nós mesmos já se encontram presentes em todo o lado, como um mapa
na matriz. A nossa função não se prende tanto com fazer chegar os nossos bons augúrios onde quer que esteja a outra pessoa, mas mais com dar vida às possibilidades que criamos com as nossas crenças. Muito bem, consigo imaginá-lo a dizer. Então existe um campo de energia que mantém tudo ligado e nós fazemos parte desse campo. Apesar de forma intuitiva, fazer sentido pensar que tudo está ligado através desse campo, a verdade é que isso não explica como funciona propriamente essa conexão. É aqui que as descobertas científicas dos últimos 100 anos nos explicam porque têm impacto no mundo as nossas crenças sobre ele. Os efeitos desencadeados pelas crenças têm por base padrões de energia, a mesma energia que constitui tudo o que existe. Quando reduzimos o mundo cotidiano a padrões compostos por esta energia, percebemos de repente que não só temos o poder de mudar a realidade, como isso até faz todo o sentido. As ondas de crença falar a linguagem dos átomos. Segue-se um fluxograma que delineia o vínculo geral entre a energia, os átomos que compõem a realidade e a crença. Será um modelo para navegarmos por cada elemento de forma mais pormenorizada para, no final, voltarmos a olhar para o esquema como um todo, tornando-o útil nas nossas vidas. Primeiro, as energias elétrica e magnética formam os átomos da matéria. Segundo, uma alteração na energia modifica os átomos. Terceiro, o coração produz a energia elétrica e magnética mais forte do corpo. Quarto, os sentimentos e as crenças com origem no coração criam ondas elétricas e magnéticas que se estendem para o mundo para além dos nossos corpos. 5. Conforme alteramos as nossas crenças, modificamos a energia que forma os átomos do mundo. É claro que a ciência não tem todas as respostas sobre como as crenças afetam a realidade. Se as tivesse, viveríamos num mundo muito diferente. Porém, aquilo que a ciência nos diz, com toda a certeza, é que os nossos corações são, literalmente, o centro de campos elétricos e magnéticos que comunicam com os nossos órgãos. As investigações também provaram que estes campos de energia não se limitam ao interior do corpo. Na verdade, as experiências comprovaram que conseguem alcançar distâncias superiores a 2,5 metros além do corpo que os produz. Quando perguntei a investigadores por que motivo o campo de um órgão tão poderoso como o coração humano estava limitado a esta distância, responderam-me que o equipamento disponível para o medir era limitado. Acrescentaram que acreditavam ser provável que se estendesse por quilómetros além do local onde se encontra o coração. Num artigo científico publicado em 1993 pelo Institute of HeartMath, foi provado que a informação codificada nas emoções desempenha um papel fulcral na forma como o coração comunica ao cérebro por químicos produzir como hormonas, endorfinas e estimulantes imunitários no corpo, numa dada altura. De forma mais precisa, as emoções dizem ao cérebro aquilo que acreditamos precisar nesse momento. Este efeito, produto da comunicação coração-cérebro, encontra-se bem documentado na bibliografia disponível e é generalizadamente aceito pela comunidade médica mais avançada. No entanto, a forma precisa de como podem as crenças mudar o mundo físico não está tão bem documentada. Podemos muito bem descobrir que esta separação aparente na relação coração-crença-realidade resulta diretamente do atraso no progresso das ciências da vida no que diz respeito às descobertas mais promissoras dos nossos dias que invalidaram os princípios sobre os quais se baseavam essas áreas do saber. Existe uma hierarquia estabelecida a que todas as ciências devem obedecer. Quando um ramo da ciência tem por base pressupostos de outro ramo
e a ciência em questão sofre alterações, tudo o que se baseia nesse mesmo fundamento também deve ser alterado. Por exemplo, a química alicerça-se na física. Também sabemos que a biologia tem por base os princípios da química, que, por sua vez, se baseia na física e por aí adiante. Tendo em mente esta hierarquia, vejamos onde nos encontramos hoje em termos de conhecimento científico. Desde o tempo de Isaac Newton até ao século XX, a perspectiva científica do mundo era mecânica, com base na relação das coisas com outras coisas. Tudo mudou em 1925 com a aceitação do paradigma quântico do universo. De repente, começamos a pensar o universo enquanto campos de energia que não se comportam de forma previsível como as máquinas, mas antes de acordo com probabilidades. O importante a reter aqui é que, quando as leis da física mudaram, todas as práticas científicas que se baseavam nelas também deveriam ter sido alteradas. Algumas mudaram, como a matemática e a química, porém não aconteceu o mesmo com a biologia e as ciências da vida. Neste sentido, muitos professores destas ciências acabam por continuar a trabalhar com base numa visão mecânica das coisas, em vez de verem o universo, o mundo e os nossos corpos como campos numa dança perpétua de energia em interação com outra energia. Graças ao trabalho de ponta realizado por cientistas como Bruce Lipton e a sua obra A Biologia da Crença, esta situação está a mudar. A linguagem dos átomos. Enquanto os cientistas se esforçam por perceber como as crenças afetam o nosso mundo através dos modelos tradicionais da vida e da realidade, esta nova perspectiva que defende que tudo é feito de energia a interagir com energia deixa-nos a pensar como poderia ser de outro modo. Quando começamos a pensar nas coisas de acordo com esta visão, todos os limites que conhecemos no passado deixam de existir. De repente, os mecanismos que permitem mudanças no mundo físico tornam-se claros. Tudo começa pela forma como pensamos sobre a matéria em si. Se já não entra numa sala de aulas há algum tempo, nem lê um livro sobre a nova física, esta forma inovadora de pensar sobre o que é um átomo pode parecer-lhe surpreendente. No lugar do modelo em que as coisas orbitam em torno de coisas, como um pequeno sistema solar, o átomo quântico tem por base a possibilidade de a energia estar num lugar ou noutro num dado momento. O importante a reter é que a energia é composta em parte por campos elétricos e magnéticos, os mesmos campos que criamos através dos pensamentos dos nossos cérebros e das crenças dos nossos corações. Por outras palavras, as experiências universais que conhecemos como sentimento e crenças são os nomes que damos à capacidade de o corpo conseguir converter as nossas experiências em ondas elétricas e magnéticas. É aqui que as coisas se tornam ainda mais interessantes. Quando os campos elétricos ou magnéticos de um átomo mudam, ou ambos, o átomo também se transforma. Altera a sua forma de comportamento, assim como o seu modo de expressão enquanto matéria. Quando o átomo muda, também muda o mundo. A mudança de energia de um átomo, provocada por um campo magnético, é um fenómeno bem documentado, reconhecido pela primeira vez em 1896. Recebeu o nome do cientista que o descobriu, laureado pelo Prémio Nobel, Peter Zeeman. O efeito Zeeman afirma que, na presença de uma força magnética, aquilo que constitui a matéria é transformado. Em palavras claras e diretas, podemos ler o seguinte em alguns clássicos da física. Quando colocada num campo magnético externo, a energia do átomo muda. Em 1913, foi documentado um fenómeno semelhante, chamado efeito Stark, devido a Johannes Stark,
que o descobriu. Mas em campos elétricos, que faz eletricamente o que o efeito Zeeman faz magneticamente. Apesar de ambos os efeitos serem interessantes de forma individual, juntos tornam-se a chave para perceber o poder das crenças com origem no coração. Investigações realizadas pelo Instituto HeartMath já provaram que a força elétrica do sinal do coração, quando medido por um eletrocardiograma ECG, é cerca de 60 vezes mais forte do que o sinal emitido pelo cérebro humano, medido por um eletroencefalograma EEG, sendo o sinal do campo magnético do coração 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro. É importante sublinhar que qualquer um dos campos tem o poder de mudar a energia dos átomos e nós conseguimos criar os dois na nossa experiência de crença. Quando damos origem a crenças dentro de nós, com raiz no coração, estamos, segundo a linguagem da física, a criar uma expressão eletromagnética dessas mesmas crenças enquanto ondas de energia que deixam de estar confinadas ao coração e aos limites das barreiras físicas, além da pele e dos ossos. Torna-se claro que falamos ao universo que nos rodeia a cada momento de todos os dias através de uma linguagem sem palavras, as ondas crença dos nossos corações. É interessante olhar para o coração não só como o responsável pelo pulsar do sangue dentro dos nossos corpos, mas também como um tradutor que transforma a crença em matéria. Converte as percepções das nossas experiências, crenças e imaginação na linguagem codificada das ondas que comunicam com o mundo além dos nossos corpos. Talvez fosse sobre isto que John Mackenzie estava a pensar quando disse: a distinção entre o real e o imaginário não tem que ver com o que podemos afirmar com precisão. Tudo o que existe é imaginário. O que quer dizer tudo isto? A conclusão é simples, mas as implicações são profundas. Os campos de energia concretos que alteram o mundo são originados pelo órgão que encerra as nossas crenças mais profundas. Talvez não seja coincidência que o poder para mudar os nossos corpos e os átomos que compõem a matéria tenha origem num lugar que sempre foi associado às qualidades espirituais que fazem de nós o que somos, o coração. Na verdade, tudo faz sentido quando olhamos para nós mesmos e para o outro e dizemos, com toda a sinceridade oriunda do lugar que nos faz sentir a gratidão mais profunda: abençoados do fundo do coração. O grande segredo conhecido por todos, menos por nós. A temática sobre a forma como usamos o pensamento tem-se vindo a tornar polémica nos nossos dias através do sucesso de livros e filmes como, por exemplo, O Segredo e O Que Raio Sabemos Nós. Todavia, é interessante perceber como a relação entre a experiência de sentir e as emoções geradas se torna quase secundária na discussão, acabando muitas vezes por nem ser referida. Apercebemos-nos de que, quando se fala em sentimentos e emoções, estes termos são usados como sinónimos, amolgados, como se tratassem de uma experiência obscura, difusa e difícil de definir. Ao longo dos anos, já falei muito sobre isto com a minha mãe. Sempre achei que os sentimentos e as emoções eram a mesma coisa. Contou-me vezes sem conta. Não é de admirar que as pessoas teçam estas generalizações. Salvo raras exceções, quer a ciência, quer a espiritualidade, as duas fontes de conhecimento em que temos vindo a confiar para descrever o mundo, ao longo de toda a história, deixam fora da equação da vida o poder do sentimento e das emoções. A título de exemplo, poderá ser apenas uma coincidência, mas é estranho que,
Na versão tradicional da Bíblia moderna, os únicos textos que se referem ao poder do pensamento e da emoção, como o Evangelho gnóstico de Tomé, façam parte das escrituras que se perderam durante o período da composição bíblica no século IV. Apesar de estas referências não existirem nos ensinamentos judaico-cristãos mais conhecidos, o mesmo não acontece com outras tradições espirituais. Em meados dos anos 1980, quando trabalhava enquanto cientista na indústria de defesa, encontrei alguns dos exemplos mais bem preservados destes ensinamentos nos lugares onde a marca da civilização moderna era menor. Dei por mim em busca destes preciosos ensinamentos nos locais mais remotos e nos santuários mais isolados do mundo. Dos mosteiros no Monte Sinai, no Egito, passando pela Cordilheira dos Andes, no Peru, aos planaltos da China e do Tibete. Foi numa manhã fria e luminosa de 1998 que ouvi pela primeira vez as palavras que descreviam de uma forma incontornável o poder do sentimento nas nossas vidas. Todos os dias no Planalto do Tibete são marcados pelo verão e pelo inverno. Verão, quando nos vemos expostos ao sol, direto, naquele local de grande altitude. E inverno, quando os raios luminosos se escondem atrás dos picos dos Himalaias. Senti que não existia nada entre a minha pele e as rochas ancestrais e gélidas em que me sentava. Convidaram um pequeno grupo para partilhar aquela viagem que nos levara a percorrer meio mundo, precisamente para viver aquele momento. Há 14 dias que vínhamos a habituar os nossos corpos a altitudes superiores a 5.000 metros, sentados e apoiados uns nos outros, após uma viagem num velho autocarro ao longo de pontes em péssimas condições e por caminhos sem estrada no deserto, estávamos preparados para estar ali, naquele preciso momento. Um mosteiro com mais de 800 anos, escondido na montanha. Dirigi a minha atenção para os olhos do belo homem, com uma aparência intemporal, sentado em posição de lótus à minha frente, o abade do mosteiro. Com a ajuda de um tradutor, acabara de lhe colocar a mesma pergunta que dirigira a todos os monges e freiras ao longo daquela peregrinação. Quando vemos as suas preces, comecei: o que está realmente a fazer? Quando o vemos entoar cânticos durante 14 e 16 horas por dia, quando vemos, na nossa perspectiva externa, as campainhas, as taças, os gongos, os sinos, os mudras e os mantras, o que está a acontecer realmente no seu interior? Quando o tradutor começou a partilhar comigo a resposta do abade, senti uma sensação poderosa percorrer-me o corpo e, nesse momento, percebi que aquela era a razão pela qual viera àquele sítio. Nunca vistes as nossas preces, retorquiu. Porque uma prece não pode ser vista. Compondo o seu manto de lá pesado, continuou. O que viste é a forma como criamos o sentimento nos nossos corpos. O sentimento é a prece. Senti-me atordoado com a clareza da resposta. Aquelas palavras faziam eco das ideias oriundas das tradições primitivas, gnósticas e cristãs há mais de 2000 anos. Nas primeiras traduções bíblicas, o Evangelho de João, por exemplo, a passagem 16.24, incita-nos a dar força às nossas preces, imbuindo-nos do sentimento dos nossos desejos concretizados, assim como sugeria agora o abade. Coloca questões sem qualquer motivação escondida e deixa-te mergulhar na resposta. Para que as nossas preces sejam ouvidas, temos de transcender a dúvida que muitas vezes acompanha a natureza do nosso desejo.
Seguindo-se um discurso sobre o poder de ultrapassar as dúvidas, o Evangelho gnóstico de Tomé preserva as instruções precisas de Jesus, descrevendo como criar os sentimentos que produzem os milagres. Em meados do século XX, estas palavras também foram encontradas no Egito, integrando a biblioteca de Nag Hammadi. Encontramos, assim, os mesmos ensinamentos em dois sítios diferentes, sendo convidados a unir pensamentos e emoções numa força única e poderosa. Por exemplo, no versículo 48, podemos ler: Se os dois, pensamento e emoção, fizerem as pazes nesta casa, dirão à montanha move-te e ela mover-se-á. O versículo 106 é, surpreendentemente, semelhante. Quando fizerdes os dois um, tornar-vos-ei filhos do homem, e quando disserdes, montanha, sai daqui, ela sairá. Se aquelas instruções permaneciam tão rigorosas ao ponto de o abade repetir a essência deste ensinamento com 2000 anos, então, talvez continue a ser relevante nos nossos dias, através de linguagem quase idêntica. Quer o abade, quer os pergaminhos descreviam como devemos rezar e revelavam um grande segredo, esquecido no mundo ocidental. A crença e os sentimentos que nutrimos por ela são a linguagem dos milagres. Emoção, pensamento e sentimento, experiências separadas, mas relacionadas. Se conseguirmos compreender a sério o que o poder da crença, com origem no coração, nos diz sobre o mundo, a vida ganha um significado completamente novo. Em vez de vítimas de forças misteriosas que não vemos nem percebemos, tornamo-nos arquitetos da realidade. Porém, para tal, temos de compreender não apenas como falam as crenças com o universo, mas também como podemos tomar as rédeas desta comunicação ao alterá-las. Quando conseguirmos fazer, estaremos, na realidade, a programar o universo. Tudo começa com a compreensão das três experiências que conhecemos como pensamento, sentimento e emoção, que, apesar de separadas, se encontram relacionadas. O diagrama apresentado na figura 6 foi retirado de uma escritura mística antiga em sânscrito, que ilustra como podemos usar o pensamento e a emoção para criar sentimentos com origem no coração, dentro do corpo. O fundamental neste desenho é a localização dos epicentros da energia do corpo, conhecidos como chakras, um termo sânscrito que significa roda giratória de energia. No sistema original, traça-se uma distinção entre os três primeiros chakras, que vão do topo da cabeça para baixo, e os três que começam no fundo das costas e se estendem para cima ao longo da coluna. O papel desempenhado por estes grupos de chakras na criação de crenças é a chave para tomar as rédeas da vida. Quando temos consciência da relação estabelecida entre pensamentos, sentimentos e emoções, acabamos por reconhecer também como têm as nossas crenças o poder de influenciar o mundo. Apesar de, do ponto de vista físico, cada centro de energia estar ligado a um dos órgãos do sistema endócrino, ao nível energético, os chakras desempenham um papel diferente. Nas páginas que se seguem, irei definir emoção, pensamento e sentimento de forma separada e, mais tarde, ilustrarei como funcionam em conjunto para criar experiências interiores que se tornam a nossa realidade. Definição de emoção.
Os três chakras localizados mais em baixo são, por norma, associados à experiência da emoção. Quando pensamos nestes centros como energia pura, representam as únicas duas emoções mais básicas que somos capazes de conceber na vida: o amor e o que quer que vejamos como seu oposto. Como iremos perceber mais à frente, por mais estranha que esta definição nos possa parecer à primeira vista, demonstra que a alegria, o ódio e a paz que víamos como emoções são, na verdade, o seu produto direto, sentimentos. Todos já experienciamos o amor nas nossas vidas e, por sermos tão únicos, estas experiências acabaram por também o ser. Nesse sentido, quando nos referimos ao oposto do amor, este pode ter significados diferentes para as pessoas distintas. Algumas identificam-no como a experiência do medo. Para outras, poderá ser o ódio. Porém, independentemente do nome que lhe dermos, quando olhamos para a essência mais básica dos ensinamentos mais profundos, o amor e o seu oposto são, na verdade, duas faces da mesma moeda, duas polaridades de uma só força, a emoção. A emoção é a fonte de poder que nos leva a avançar na vida. Quer o amor, quer o medo, são a força motriz que nos leva a conquistar qualquer resistência e nos leva além das barreiras que nos impedem de alcançar objetivos, sonhos e desejos. Assim como o poder de qualquer motor tem de ser bem canalizado para se provar eficaz, o poder da emoção deve ser usado e concentrado de forma útil nas nossas vidas. Quando não temos uma direção clara, as emoções podem tornar-se difusas e caóticas. Todos conhecemos o drama e o caos que acompanham a miúde as pessoas que lidam com a vida apenas desta forma. Apesar de estas duas emoções serem fontes de poder nas nossas vidas, também podem ser um presente envenenado, podem servir-nos ou destruir-nos. A experiência é determinada pela nossa capacidade de as canalizar na direção certa. Eis onde entra o poder do pensamento. Definição de pensamento. Os pensamentos estão associados aos três centros de energia localizados na parte superior do corpo. São os chakras associados à lógica e à comunicação. Sendo a emoção considerada a fonte do poder, os pensamentos constituem o sistema que a guia de acordo com formas precisas. Nesse sentido, apesar de os pensamentos serem importantes, não têm, por si só, grande poder. Recorrendo a termos de engenharia, podem ser considerados energia escalar, uma força em potência que permeia uma situação possível, em vez de energia vetorial, uma força em ação que caracteriza algo que está mesmo a acontecer nas nossas vidas. Este mecanismo de segurança evita que todos os pensamentos que nos passem pela cabeça se manifestem na realidade. De acordo com as estatísticas seguintes, ainda bem que assim é. Há uns anos, a National Science Foundation declarou que, em média, cada pessoa tem cerca de 1000 pensamentos por hora, dependendo se somos ou não considerados grandes pensadores. Podemos dar origem a entre 12.000 e 50.000 pensamentos todos os dias. A título de curiosidade, costumo pedir a amigos e colegas para me dizerem em que estão a pensar. Quando o faço, acabo logo por descobrir que os seus pensamentos são algo privado que querem manter apenas para si mesmos. Felizmente para nós, a maioria dos nossos pensamentos é apenas isso. Breves vislumbres do que acontece, do que pode vir a acontecer e do que aconteceu. Definição de sentimento. Sem a emoção, que serve de combustível, um pensamento
não passa de um pensamento. Não é bom, mau, certo ou errado. Por si só, causa muito pouco impacto no que quer que seja e a sua existência limita-se à mente, a semente que poderia ser suspensa no tempo, inofensiva e sem poder. Chamamos desejo a um pensamento sem qualquer emoção associada que lhe dê vida. Apesar de poderem ser bem intencionados, é provável que os nossos desejos tenham pouco efeito nos nossos corpos ou no mundo, pelo menos até os despertarmos. De acordo com a figura 7, quando juntamos os pensamentos das nossas mentes com o poder das emoções emanadas dos centros de energia que se localizam nas partes inferiores do corpo, criamos sentimentos. Nesse sentido, um sentimento é a união daquilo que pensamos com a força do nosso amor ou medo em relação a esse pensamento. Eis uma definição de sentimento e uma forma de perceber como se distingue da emoção. Quando juntamos os pensamentos à emoção de amor ou de medo, a eles associada, criamos sentimentos. Estes são a união de pensamento e emoção, são os alicerces das crenças originados no coração. Apesar de só existirem duas emoções básicas, o amor e o medo, podemos experienciar um número infinito de sentimentos, como por exemplo, ira, compaixão, raiva, ciúme, gratidão, dúvida e paz. Recorrendo a termos de engenharia, são uma forma vetorial de energia. Por outras palavras, estão onde estiver a ação e podem fazer as coisas acontecer. Os sentimentos podem mudar o mundo. Crença. Um tipo de sentimento especial. A crença é uma forma de sentimento. Quando acalentamos uma crença sobre alguma coisa, esta é, por norma, acompanhada de um sentimento, muitas vezes forte em relação a isso. Qualquer réstia de dúvidas sobre a veracidade desta declaração desaparece depressa quando pedimos às pessoas para partilharem os seus sentimentos sobre temáticas que reflitam a sua moralidade e percebemos como estes incendeiam as suas crenças mais profundas. Alguns exemplos de temáticas que desencandeiam os sentimentos mais fortes perante o debate da sua justiça ou falta dela envolvem a pena de morte, a investigação de células estaminais, a escolha da teoria criacionista ou da evolução numa sala de aula, o aborto e o suicídio assistido. Apesar de nem sempre estarmos certos sobre que posição tomar nestes assuntos, a intensidade da nossa resposta emocional quando conversamos sobre eles é um bom indicador do que achamos das temáticas mais polémicas da atualidade. De uma forma ou de outra, os sentimentos encontram-se fundamentados naquilo em que acreditamos. Para perceber o que distingue a crença da raiva, da compaixão ou da tristeza, por exemplo, que sentimos todos os dias, basta-nos olhar com mais atenção para a forma como foram criados esses sentimentos. Honrar a vibração. Atrás definimos sentimento como o produto dos pensamentos potenciados por duas emoções possíveis, amor ou medo. O que faz da crença um caso especial é o fato de, por vezes, parecer surgir sem estar ao abrigo de quaisquer pensamentos, pelo menos de que tenhamos consciência. Já todos passamos pela experiência de identificar uma crença que parece apenas acontecer surgindo do nada, como quando sabemos que estamos no lugar errado à hora errada.
Mesmo sem conseguir identificar razões para essa crença, não colocamos em causa a sua existência. Além disso, por norma, saímos sempre a ganhar quando ouvimos as nossas crenças no momento em que estas aparecem. Mais tarde, em segurança, podemos olhar para trás e identificar o que fez soar este alarme interno. Ao fazê-lo, quase sempre percebemos que teve origem em algo que está além das emoções de amor e medo que criam os sentimentos mais comuns. Esse algo é o poder a que muitas pessoas chamam vibrações da verdade do corpo, ressonância corporal ou simplesmente ressonância. Na sua forma mais simples, a ressonância é uma troca de energia entre duas coisas. É uma experiência bilateral, permitindo o equilíbrio entre as coisas envolvidas. A ressonância desempenha um papel muito importante em tudo na vida, desde ligar a televisão ao rádio, no nosso canal preferido, ao sentimento inesquecível que vivemos quando outro ser humano nos olha nos olhos e declara que nos ama. A experiência do que acreditamos não é mais do que a ressonância entre nós mesmos e os factos que estamos a viver. Para termos uma ideia mais clara do que é a ressonância, olhemos para o exemplo de vibração partilhada entre duas guitarras em lugares opostos na mesma sala. Se tocarmos nas cordas de uma, as mesmas cordas da outra irão vibrar. Apesar de estar no outro canto da sala e ninguém lhe ter fisicamente tocado. Responde à outra guitarra, pois são iguais na capacidade de partilhar um certo tipo de energia. Neste caso, a energia tem a forma de uma onda que viaja pelo espaço percorrendo a sala. É desta forma que também experienciamos a crença nas nossas vidas. Em vez de sermos duas guitarras na mesma sala, sintonizadas para se ligarem uma à outra, somos seres feitos de energia com a capacidade de sintonizar os nossos corpos e partilhar um determinado tipo de energia. Quando os pensamentos levam a nossa atenção a reparar numa paisagem para a qual estamos a olhar, para palavras que são preferidas ou para algo que estejamos a viver de alguma forma, a nossa parte física responde à energia dessa experiência. Quando isso ressoa connosco, sentimos uma resposta centrada no corpo que nos diz que o que vimos ou ouvimos é verdade, pelo menos para nós, naquele momento. Eis o que torna a verdade do corpo tão interessante. Esta verdade não se prende com o fato de a informação ou a experiência serem factuais. A pessoa que experiencia a ressonância acredita ser verdadeira. Nesse momento, é verdade para quem vive. A experiência pessoal do indivíduo, assim como as suas percepções e opiniões, moldam o que está a viver com base naquilo que sente naquele momento. Também é interessante perceber que a mesma pessoa pode passar por situações semelhantes com a diferença de uma semana e perceber que já não cria um eco dentro de si. Por não ressoar, deixa de ser verdade. Este tipo de situações acontece porque os filtros de percepção dos indivíduos mudaram e a pessoa já não acredita pura e simplesmente no que acreditava há uma semana. Na experiência da verdade do corpo, é comum as pessoas sentirem sensações físicas que lhes indicam que estão em sintonia com o que acabaram de viver. Algumas expressões mais comuns da verdade do corpo são ficar com pele de galinha, ouvir um ruído nos ouvidos ou sentir um rubor na cara, peito e braços. A ressonância em ação. A ressonância é uma experiência bilateral. Além de nos indicar quando algo é verdadeiro para nós, também funciona como um mecanismo de segurança que nos alerta para situações potencialmente prejudiciais. Por exemplo, quando damos por nós no famoso beco escuro, podemos sentir que estamos à hora errada no sítio errado. Os nossos corpos sabem disso e expressam-no através de diversos sintomas que podem ir desde uma fraqueza moderada no corpo, como se alguém nos tivesse sugado toda a energia, até uma experiência ou informação extrema tão chocante que nos deixa cobertos por suores frios, com o rosto lívido e a pulsação acelerada, alertando-nos para lutar ou fugir. É interessante
como costumamos ter muitas vezes o mesmo tipo de reação perante mentiras, ou pelo menos perante informação que os nossos corpos sentem afastar-se da verdade. Nestes casos, pode acontecer que não estejamos na posse de toda a informação ou tenhamos acesso apenas a uma parte errada. O importante aqui é que no momento da suspeita de que nos encontramos perante uma mentira, estamos a responder à experiência que decorre nesse momento. Quando ouvimos alguém dizer algo que sabemos, sem sombra de dúvida, que não é verdade, sentimos o corpo ficar tenso, funcionando como um detector de tretas. Uma vez que nem sempre este instinto tem por base os factos disponíveis no momento, a nossa reação intuitiva em relação ao que os outros partilham connosco deixa de ser uma ferramenta valiosa em certas situações, como por exemplo, quando suspeitamos de uma traição amorosa ou lemos o rótulo do pacote das nossas bolachas preferidas que nos diz que os aditivos e a gordura contidos são inofensivos. Há pouco tempo, a minha família recebeu a visita de uns médicos das árvores que queriam usar um pesticida no nosso quintal, alegando que pretendiam proteger o bairro de um certo tipo de insetos. Apesar de nos dizerem que aquele químico era inofensivo para animais e humanos e até para crianças, nas quais sempre pensei como fazendo parte do grupo dos humanos, instruíram-nos para não deixarmos animais de estimação nem crianças sair, nem tocarmos com os nossos pés descalços no relvado durante 24 horas e para lavarmos os sapatos à entrada da casa. Apesar de não ter feito qualquer investigação sobre o pesticida ou a empresa e não ter motivos aparentes para duvidar do senhor que estava à minha frente, que acreditava piamente no que o patrão lhe dissera, sabia, no mais fundo do meu ser, que me estavam a passar a informação incorreta. As primeiras palavras que me saíram foram: se o químico é assim tão seguro, para que tantas indicações de preocupação? Após realizar algumas pesquisas na internet, confirmei que as minhas suspeitas estavam certas. O pesticida estava ligado a uma panóplia de problemas de saúde, todos maus. Para resumir, para aquela empresa, desde que não aparecessem no quintal formigas com 3 cabeças uma semana após o tratamento, o produto era seguro. O importante a reter é ter consciência de que não temos de pensar nas nossas experiências para decretar que algo nos serve. O corpo já sabe as respostas e comunica através de sinais que já nos são familiares. São estas as experiências que nos indicam quando estamos a acolher alguma mentira nas nossas vidas ou o seu inverso. A questão que se coloca é a seguinte: temos a sabedoria e a coragem para saber ouvir? Olhar antes de dar o salto. Por vezes, podemos recorrer à intuição para perceber se uma dada experiência é certa ou errada antes de passarmos por ela. Eis a beleza da capacidade de pensar sobre algo antes de se concretizar. Enquanto não passa de uma mera possibilidade, podemos moldá-lo nas nossas mentes e analisá-lo de todos os ângulos possíveis para distinguir os prós e os contras a ele associados. Os cientistas defendem que somos a única forma de vida com a capacidade de pensar desta forma. Talvez seja por isso que esta capacidade de pensar sobre as crenças seja uma parte tão resiliente da nossa natureza. Num artigo científico de 2004, Rebecca Sachs, assistente do Departamento do Cérebro e das Ciências Cognitivas no MIT, indica que a capacidade de aplicar a razão àquilo em que acreditamos se desenvolve cedo na vida e é mais resistente ao desgaste do que outras estruturas de raciocínio lógico semelhantes. Ao considerar um pensamento, um sentimento ou uma emoção da mesma maneira que simulamos uma situação, antes de a viver na realidade, abrimos a porta a uma forma poderosa de usar estas experiências que, apesar de separadas,
se encontram relacionadas. Ao determinar se amamos ou tememos o que estamos a imaginar, conseguimos escolher se e quando devem estas criações ganhar vida. Por outras palavras, as nossas mentes funcionam como simuladores e os responsáveis pela simulação são os pensamentos. Permitem que ensinemos uma dada situação nas nossas cabeças para explorar todas as possibilidades antes de acontecerem. A melhor coisa nesta antivisão é conseguirmos explorar o resultado e as consequências das nossas ações antes sequer de agirmos. Quando trabalhava em grandes corporações como engenheiro, tive um amigo que aplicava este método aos seus pensamentos para prever como se iria desenrolar uma determinada relação do foro amoroso. Não estou a dizer que o fazia de forma consciente. Ao acompanhá-lo neste processo, apercebi-me de que o fazia há tanto tempo que acabava por ser uma prática de que já não tinha consciência. Sentia-me fascinado com os cenários que ele conseguia traçar na sua mente e as consequências que previa como resultados. Logo após breves minutos de conhecer alguém que o interessava amorosamente, começava a imaginar como seria a relação e aonde o levaria. Apesar de todos fazermos o mesmo, de alguma forma, ele levava todas as possibilidades a um extremo. Quando conhecia uma mulher que o interessava, fosse na pausa para o almoço, durante um seminário ou conferência, ou na fila para a caixa de um supermercado, quando começava a partilhar uma história semelhante, eu já sabia o que se iria a seguir. Após o primeiro encontro, os momentos seguintes eram assim. Trocariam algumas palavras e, de repente, a sua mente começava a correr para o futuro, explorando todas as possibilidades de como seria a vida com aquela mulher. Talvez namorassem durante um ano e depois casassem. Passado pouco tempo, começariam uma família. Isto, se o novo negócio de consultoria criado pelos dois lhes desse tempo, no meio das inúmeras viagens de negócios. Porém, nessa altura, com a idade mais avançada, será que conseguiriam fazer tantas viagens? Assim sendo, o melhor seria adotar uma criança e contratar uma ama. E continuava nesta senda de pensamentos. Ouvia as divagações deste colega sobre as possibilidades daquele potencial relacionamento, até ele parar de sonhar acordado de repente, olhar para mim com vergonha e perceber que, na sua cabeça, acabara de descrever uma vida inteira com uma mulher com quem estivera menos de 20 minutos. Partilho esta história para mostrar que, se todos os pensamentos daquele meu amigo se tornassem reais, as coisas ficariam muito estranhas muito depressa. Apesar de devermos usar esta capacidade para pensar em potenciais cenários e nos seus resultados lógicos, temos de o fazer de forma mais consciente e menos intensa do que ele. Pensamentos, desejos, afirmações e preces. As afirmações são o exemplo perfeito para perceber como funciona o poder dos pensamentos. Conheço pessoas que usam este método todos os dias. Rascunham em post-its, colocados ao espelho da casa de banho, espalhados pelo tablier do carro e emoldurando o ecrã do computador no trabalho. Repetem as mesmas palavras centenas, por vezes milhares de vezes todos os dias, murmurando coisas como: vou encontrar o companheiro perfeito. Ou sou profuso agora e em todas as manifestações do passado, presente e futuro. Por vezes perguntava-lhes como corria aquela prática e se dizer aquelas afirmações funcionava mesmo. Por vezes sim, noutras vezes não. Quando o processo das afirmações falhava, perguntava-lhes porquê. Qual seria o motivo que as levava a pensar que falhara? Em todas as explicações, encontrei um ponto em comum. Nessas situações, a pessoa fazia pouco mais do que recitar as palavras. Não existia qualquer emoção subjacente. Temos de dar força às afirmações com o poder do nosso amor. Para algo se tornar real, temos de pensar,
como se já tivesse acontecido. Creio ser esta a chave para uma afirmação bem-sucedida que se afasta do mero desejo e de pensamentos vazios. Pensamentos e desejos. Como já foi referido, um pensamento é apenas uma imagem na mente que ilustra o que é possível e o que se pode tornar possível em situações específicas, desde relacionamentos à recuperação de uma doença, assim como diversos outros cenários pelo meio. Sem a energia proveniente do amor ou do medo relativos ao pensamento, este não tem grande poder, resumindo-se ao que é. Por exemplo, nos casos da cura de doenças mencionados neste capítulo, um pensamento possível prender-se-ia com a imaginação do processo de recuperação e de como se tornaria a vida de uma pessoa em questão. Apesar de poder ser a origem da cura, o pensamento por si só não é suficiente para a desencadear. Acalentar o desejo ou a esperança de que um pensamento ganhe existência sem sentir a emoção que o insufla de vida não passa de um desejo, uma mera imagem do possível. Na ausência da emoção necessária para tornar o pensamento real, um desejo não passa de algo indeterminado. Pode durar segundos, anos ou mesmo uma vida inteira, como uma visão do que poderia ser suspenso no tempo. Exemplo: o mero ato de ter esperança, desejar algo ou dizer que um processo de recuperação de saúde foi bem sucedido, surtirá pouco efeito numa situação real. Nestes cenários, não chegamos a formar uma crença, a certeza que advém da aceitação de que pensamos ser verdade, juntamente com o que sentimos ser verdade no nosso corpo, que leva o desejo a tornar-se a realidade. Afirmação e preces. Um pensamento imbuído pelo poder da emoção origina o sentimento que lhe dá vida. Quando tal acontece, é sinal de que criamos uma afirmação e uma prece. Ambas têm por base o sentimento, mais precisamente o sentimento de que o resultado esperado já aconteceu. Os estudos mostram que quanto mais específicos e claros formos, maior será a probabilidade de alcançar um resultado de sucesso. Eis porque é tão poderosa a afirmação do Abade, quando refere: o sentimento é a prece. Esta declaração faz parte de uma linhagem de ensinamentos que se mantém coerentes e verdadeiros há mais de 5.000 anos. Um exemplo: uma afirmação ou uma prece bem-sucedida sobre a recuperação de saúde teria por base o sentimento produzido pelo resultado consumado. É como se esse processo de cura já tivesse acontecido. Ao sentirmos gratidão por aquilo que já aconteceu, geramos mudanças na vida que espelham o nosso sentimento. Crença. Os programas da consciência. Tudo o que vês, ainda que pareça fora, é dentro. Na tua imaginação, da qual este mundo de mortalidade não passa de uma sombra. Nestes versos, o poeta William Blake relembra-nos do poder que vive dentro de cada um, a cada momento de cada dia. Apesar de as palavras serem distintas, a semelhança entre as palavras de Blake e o que nos tem vindo a dizer a tradição budista ao longo de séculos é flagrante. Se, segundo as suas palavras, a realidade existe apenas naquilo em que a mente se concentra, e tudo o que vivemos, embora pareça ser exterior, é interior, então não restam dúvidas de que as crenças são os programas que determinam a experiência. Tendo vivido nos séculos XIX e XX, William James foi uma das pessoas mais influentes do seu tempo. Mesmo antes de se tornar psicólogo, sempre foi um homem renascentista numa era moderna, muito claro em relação ao papel desempenhado pela consciência e pela crença nas nossas vidas. No artigo em que escreveu em 1904, intitulado A Consciência Existe, declara que, por vezes, aquilo que experienciamos enquanto consciência é intangível e manifesta-se como um pensamento. Todavia, noutras ocasiões, surge como uma coisa, tornando-se realidade nas nossas vidas. Quando isto ocorre, o autor sugere que o fato real é criado pelo poder da crença. Apesar de eu já ter definido em que consiste uma crença e de
ter dado exemplos de como funciona, esta continua a ser a nossa experiência mais fugidia. Talvez por esse motivo seja uma das esferas em que é mais complicado promover a mudança. Quando acreditamos mesmo em alguma coisa, temos um sentimento em relação a isso. Apesar de lhe chamarmos instinto ou intuição, a chave para promover a mudança é perceber que acontece a um nível profundo, talvez mesmo primitivo. Mesmo que não tenhamos de perceber uma crença para a vivenciarmos, temos de saber como opera para ter acesso ao seu poder nas nossas vidas. Se pensarmos na crença como um código que programa o universo, e se os pequenos programas na nossa vida são mesmo exemplos em miniatura fractais de grandes modelos que existem no mundo, então perceber como é concebido um programa de computador deve ser o caminho para explicar como são originadas as crenças. Comecemos por explorar as nossas próprias crenças, como se tratassem de programas simples. Quando o fizermos, a ideia do que é uma crença, outrora obscura, ganha uma forma que nos permite perceber tudo muito melhor. Conseguiremos ver como as nossas experiências interiores afetam o mundo. Mas, mais importante, também iremos descobrir mais ou menos o que temos de fazer para transferir para a realidade os desejos que acalentamos no coração. Apesar de poder soar redundante dizer que o propósito de um programa de computador é fazer coisas, é importante dizê-lo com clareza antes de começarmos a pensar na crença como tal. Se vamos criar uma crença novinha em folha ou alterar uma que já existe, temos de ter a certeza absoluta sobre o que desejamos alcançar. Uma crença confusa levará, sem dúvida, a resultados confusos. Os programas podem ser complexos ou simples. Alguns são compostos, literalmente, por milhares de linhas de código, enquanto outros não têm mais do que 3 afirmações curtas. Porém, independentemente do tamanho, todos os programas têm as mesmas partes básicas que podem ser vistas como os comandos que dão arranque ao programa: iniciar, os que lhe dão as instruções quanto ao que fazer, controlo, e os que lhe dizem quando o trabalho está feito, encerrar. Antes de um programa a sério ser escrito, os programadores costumam fazer um esboço do que querem alcançar em termos gerais. Por não se tratar do verdadeiro programa em si, costuma ser conhecido como pseudoprograma. Assim como um esquema que fazemos na preparação de um trabalho para a escola, que descreve os pontos fundamentais do conteúdo e estabelece um mapa para as ideias que pretendemos explorar, um pseudoprograma identifica os elementos fundamentais que serão alcançados pelo programa. Uma vez que o nosso objetivo é usar aquilo que já sabemos sobre os programas eletrónicos para perceber a consciência, olhamos para o pensamento, para o sentimento e para a emoção como partes equivalentes desse software. Na figura 8 conseguimos ver como as nossas experiências internas desempenham, no âmbito da consciência, o mesmo papel que os componentes dos computadores. O comando iniciar. Num computador, o comando iniciar é aquilo que faz um programa arrancar e originar todos os processos. É uma declaração especializada que providencia toda a informação do que o programa precisa para desempenhar o seu trabalho, o que inclui decretar o valor de determinados símbolos e quantas vezes irá realizar uma dada função. Quando criamos uma crença no nosso computador da consciência, o pensamento é o equivalente ao comando iniciar. Através dos pensamentos, somos capazes de juntar toda a informação para avaliar uma experiência antes de esta acontecer. Quando ponderamos se devemos iniciar um relacionamento, por exemplo, podemos obter toda a informação que nos irá ajudar na tomada de decisão. Se tratar de avaliar um potencial parceiro de vida, podemos avaliar os atributos da outra pessoa, os seus sonhos, objetivos e desejos e perceber se são compatíveis com os nossos. Podemos colocar questões de como e onde gostaria de viver, perceber que prioridades profissionais alimenta e se quer ter filhos. Esta recolha de informação e a atribuição de valores funcionam como comandos no nosso computador eletrónico. Assim como precisamos de todos os ingredientes para preparar uma refeição maravilhosa antes de cozinhar,
este passo também é necessário antes de darmos início ao programa da crença. Os comandos de controle. Estes comandos de funcionamento dizem ao programa o que fazer. Dão significado à informação que o comando iniciar identificou, agrupando-a de forma útil e relevante. A emoção é o equivalente ao comando de controle. O nosso amor ou medo pelas coisas em que pensamos é o que lhes dá vida. No exemplo anterior, é seguro dizer que o amor é a emoção, o comando de controle, que mobiliza o que pensamos sobre o nosso parceiro. É o amor que sentimos em relação às possibilidades que o novo relacionamento pode trazer às nossas vidas que define os sentimentos e as crenças que experienciamos. Os sonhos, objetivos e desejos que temos em comum com o novo parceiro ou as nossas expectativas românticas em relação aos seus sonhos desencadeiam os acontecimentos que se tornam realidade. O comando encerrar. Dentro do contexto do nosso programa da consciência, o comando de encerrar acaba por ser o começo e não o fim do processo. Assinala o ponto que une todas as peças e, assim, a nossa crença em relação à sua forma final pode tornar-se um modelo para expressar nas nossas vidas o que criamos dentro de nós. Uma vez que os nossos corações convertem as crenças finalizadas em ondas que transportam informação pelos nossos corpos e para o mundo, aquilo em que acreditamos torna-se a linguagem que fala com a matéria quântica do que o universo é feito. O sentimento é o equivalente ao comando encerrar. Apenas para esclarecer, este não é um tipo de encerramento que faz com que tudo pare. Na verdade, o encerrar do nosso programa de crença faz exatamente o oposto. Assinala que o edifício da nova crença está concluído e que o resultado final já se pode manifestar, tornando-se real. No exemplo que temos vindo a acompanhar, este é o ponto que equivale ao sentimento de o relacionamento já estar a decorrer, como se já tivéssemos embarcado numa nova viagem com o nosso parceiro. Tendo em mente estas equivalências, torna-se fácil pensar no sentimento e na crença como se fossem os programas da consciência. Uma vez que somos nós que os criamos, somos os programadores, nós escolhemos que pensamentos se tornam o nosso comando iniciar e que emoções nos alertam para o fato de estarmos prontos para lhes dar vida. Através de uma tecnologia interior de crença aware, somos os arquitetos das nossas vidas. Tudo começa com o que acontece no reino misterioso a que chamamos mente, aquele lugar onde as experiências convergem para um momento eterno no tempo.